Bom, então, vamos resolver esse exercício aqui. O exercício pede-nos para poder calcular cargas internas e resultantes. Eles querem as cargas que estão a atuar neste ponto D aqui. Então, vamos lá. Isto é simples de calcular. Se nós queremos saber as forças cortantes no ponto D, é simples, é fazer um corte. Por isso dizem forças cortantes, forças que têm a ver com corte. Significa que o quê? Que para você poder achar as forças cortantes de um ponto, por exemplo, se querem forças cortantes no ponto D, de que você faça um corte desta figura neste mesmo ponto D. Se quisesse no ponto C, você precisaria cortar a sua figura neste ponto C. Então vamos lá supor que, por algum motivo, como diz a questão, né, nós vamos cortar no ponto D. Cortando no ponto D, nós temos esta parte aqui da figura e temos esta parte aqui. E pensando bem, podemos olhar e dizer assim: qual das partes tem menos pontos? Daqui para lá ou daqui para lá? Partindo daqui para lá, encontramos ponto A, ponto C e só depois encontramos o ponto B. Ou seja, passa por dois pontos primeiro, depois chegamos nesse ponto D. Enquanto aqui passa por um ponto B e depois chega no ponto B ou no ponto D, onde se pretende calcular essa forças resultantes, forças cortantes. Então, assim sendo, o melhor método ou a melhor parte a ser calculada é daqui para lá, para assim evitar mais trabalho. O que significa que, redesenhando esta minha figura depois de fazer o corte, ficará uma figura simplesmente equivalente que será esta. Aqui com uma certa sua distância, como vimos ali, é uma distância de 3 metros. Mas aqui teremos também uma carga. Olha uma coisa, esta nossa carga aqui é uma carga de 170, mas valendo para toda esta nossa figura. Ou seja, quando a nossa figura é toda esta, a nossa carga é de 170. Agora, quando a nossa figura é esta pequena, a equivalente, quando só temos o ponto B e o ponto D, qual é a nova força ou a nova carga Q2? Simples, isso precisamos calcular de uma forma separada. É o quê? É fazer assim. A distância relacionado com a sua carga. Esta é a analogia que vamos usar. Vamos pensar da seguinte forma: quando a distância era ou de 4,5 metros, quanto equivalia o kappa? Houve um lapso muitíssimo grande aí, eu passei o tempo a dizer kappa, enquanto na verdade eu deveria dizer Q. O kappa vale 170 quando a distância é daqui até este ponto, que é exatamente o valor do nosso desenho, da nossa figura em si como um todo. Então, quando é do ponto A até o ponto B, toda esta figura, o Q é igual a 170. Então, vou colocar aqui o Q é igual a 170. Mas agora, quando cortamos e quando a nossa distância é somente de 3 metros, quanto é que vai valer o valor do kappa? Aqui é simples, produtos meios, produtos extremos. Assim fazendo, ficamos com 3 metros vezes 170, isto sendo igual a 4,5 metros vezes o x. Isolando o x, ficamos com simplesmente 3 metros vezes 170, isto tudo a dividir por 4,5 metros com metros, por simplificar, isto vai ser igual a 113,33 kN por metro. Este aqui é o valor do K2 ou do Q2. Assim sendo, posso colocar aqui o seu devido valor, que é de 113,33 kN por metro. É o novo equivalente do Q2. Simples. Depois disso, nós vamos pensar assim, da seguinte forma. Esta aqui é uma carga igualmente distribuída e nós precisamos concentrar esta carga em um só ponto. E lembrando que, para concentrar uma carga, por exemplo, em retangular, é só colocar o meio é aqui. Porque sabemos que é uma carga retangular, né? Mas quando nós pensamos numa carga como esta, uma carga triangular como esta, sempre para poder concentrar uma carga devemos usar uma outra analogia. Seria qual? Vamos fazer da seguinte forma: dB. E nós precisamos concentrar esta carga em um só ponto. E para concentrar esta carga, como lembrando lá, para concentrar aquelas cargas que eram cargas retangulares, nós simplesmente calculávamos a área daquela nossa figura. Igualmente aqui vamos precisar calcular a área dessa nossa figura. Então vai ser a área de um triângulo, isto é dado por base vezes altura, tudo isto a dividir por 2. Então a área vai ser igual a base. Qual é a base? É essa parte de baixo aqui, que é de 3 vezes a sua altura. Qual é? A sua altura é equivalente a esse valor do Q. Esse valor do Q2, que é 113,33. Tudo isto a dividir por 2. Então, a nossa área, 169,995.
Depois disso, nós concluímos que o valor da área é exatamente o valor do peso. Então, o peso também, que vai atuar naquele ponto médio, ou ponto que queremos achar, né? Concentrando, vai ser também de 69,995, ok? Então, simples, significa que vamos concentrar isto em um ponto. Só que, olha só, isto aqui é um triângulo, mas o triângulo, se vamos a perceber, onde é que tem mais peso que o outro lado? Aqui o ponto D ou o ponto B? Onde é que tem mais peso? É o ponto D. O ponto D parece que tem muito mais peso do que o ponto A. Assim sendo, a nossa carga igual, a nossa carga concentrada, ou o nosso peso concentrado, não vai se concentrar aqui no meio. Não, não, não. Vai se concentrar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para aqui, mais ou menos, né? Então, posso colocar que esse meu peso vai estar mais ou menos aqui. Não está no centro, né? Mas está um pouquinho para o lado direito, porque é lá onde tem muita força lá, ou muito peso, podemos assim dizer. Assim sendo, vou colocar aqui o seu valor do peso. Vai ser um peso entre 69,995. Aqui já concentramos a nossa carga, mas o nosso pedido é o quê? Calcular os esforços internos. E existem três esforços internos que nós precisamos saber. Que primeiro é a força vertical, que normalmente é para cima ou para baixo, depende. E também temos o momento, que normalmente é horário ou anti-horário. E também temos a força normal, que normalmente são aquelas forças que estão no eixo horizontal. Então, vamos lá olhar para a nossa figura. O que vamos fazer é, como nós queremos saber essas forças no ponto D, precisamos representar sempre os sentidos. Dizer assim, que aqui temos uma vertical, posso dizer uma vertical para cima, uma vertical em ponto D, e posso dizer também que existe aqui um momento em D, e também posso dizer que igualmente existe uma força normal, posso dizer assim, uma força normal em D. Então, depois daí, vamos começar a calcular. Calcular o quê? Vamos começar a retirar aquelas equações que nós aprendemos lá, que é o somatório das forças em x igual a zero, o somatório das forças em y igual a zero, assim como o somatório dos momentos sendo igual a zero. Ok? Assim sendo, vamos começar a calcular. Esta força VD a apontar para cima, então posso chamar, por exemplo, VD, como está a olhar para cima, posso chamar de positivo, VD, ando e encontro esta outra força a olhar para baixo. Andando, olhando para baixo, posso chamar de negativo, porque está a contrariar o sentido do VD. Posso dizer então que vai ser menos o 169,995. Existe mais alguma força no eixo do Y? Não. Então aqui vai ser igual a zero. Lembrando que agora eu estava fazendo análise no eixo do Y e não no eixo de X. São as forças do Y aqui. Agora vamos analisar as forças em X. Simples, as forças em X vão ser igual ao quê? Todas que estão deitadas, todas que são deitadas é a única só que está no eixo do horizontal, que é o momento, o que é a normal em D. Normal em D, existe mais alguma outra força? Não. Então, por isso que normal em D vai ser igual a zero. Simples quanto isso. Aqui já terminamos, basicamente. Agora vamos calcular os momentos. Vamos olhar. Só existe momento onde existe força, porque sabemos muito bem que momento é igual a força vezes a distância. Então, vou dizer aqui que o momento vai ser igual ao quê? Partindo deste ponto até este ponto, existe este peso aqui, ok? Existe este meu peso aqui. Este meu peso, ou seja, é a minha força, né, na verdade. Essa minha força está a apontar para baixo. Então, tudo que aponta para baixo, nós dizemos que pode ser negativo. Então, posso dizer que o momento vai ser igual a menos aquela força, que vai ser de 169,995 vezes a sua distância. A distância de onde ele se encontra. A distância de onde ele se encontra, qual é? É, vamos olhar uma coisa. Ela se encontra neste ponto aqui. Lembramos muito bem que toda nossa barra, existe uma distância nela, né? Essa distância é uma distância de o quê? De 3 metros, que é esta aqui. Vai ser uma distância de 3 metros. Mas queremos saber a distância deste nosso peso aqui. Para conhecer a distância de onde estará este nosso peso, e lembrando, é só para cargas triangulares, que estão nessa coisa de triângulo, não triângulo. Agora, quando queremos saber qual é a distância de onde está o nosso peso, concentrado nesse caso, vamos fazer simplesmente isso, que a distância, vou calcular aqui a distância, vai ser igual a quê? Vai ser igual a, distância vai ser igual a 1/3 vezes o comprimento total. Como assim? Vai ser distância sendo igual a 1/3 vezes o comprimento total de toda a nossa barra, do ponto D para o ponto B. É o quê? É de 3. Então, vou colocar aqui 3. Sabemos muito bem que isto multiplicando
esse 3 pode simplificar com esse 3. Tudo isto multiplicando na máquina vai dar 1. 1 metro nesse caso, uma vez que é a distância. O que significa que essa distância do ponto D até onde está esse nosso peso que nós concentramos é uma distância de 1 metro. Significa que isso é uma distância de 1 metro. Significa que então, se esse é 1 metro, daqui para lá em frente, o que faltou é o quê? 2 metros. Desse ponto D até onde está essa nossa força é uma distância de 1. Por isso vou colocar aqui vezes 1, que é a distância de onde está essa minha força de 169,995. Então, fazendo esta operação, vai nos dar basicamente um momento em D sendo igual ao quê? A simplesmente menos 169,995. Simples quanto isso. Então, posso levar tudo isto num sistema de equação, só para estar tudo organizado, né? Primeiro vamos começar com essas forças que nós encontramos lá. Temos ali o VD menos 169,995. E depois temos que a normal em D é igual a zero. Isso já nem precisamos calcular mais. Mas temos aqui que o momento também já calculamos lá. É o momento de menos 169,995. E aqui posso igualar a zero, né? Como deveria ter igualado a zero aqui. Então a única forma de... Já temos esta força normal, já temos o momento. E falta encontrar o VD. E para encontrarmos o VD, é só isolar este VD aqui. Isolando o VD e levar isto para aquele membro lá. O VD sendo igual agora a isto aqui, quando passa para aquele membro está negativo, vira positivo. Então fica 169,995. Simples quanto isso. Então já temos todas as forças aqui. Já temos a força vertical em D, que é igual a este. Já temos o momento em D, que é igual a este. E já temos a normal em D, que é igual a esta. E o exercício termina por aqui.